Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa videoaula número 2, tá? Comigo, o professor Ricardo Everto, professor da Escola Julita Quintal, desde o 8º ano. Tá? Então, nessa nossa segunda aula nós teremos aí, vamos trabalhar um pouquinho da dinâmica da população mundial. Tá? Hoje uma população bem extensa, bem vasta, dividida aí em vários países, né, que compõem o nosso planeta. E uma população aí cheia de diferenças, tá? Mais uma população atuante que está aí na transformação das nossas paisagens. Então vamos lá, população mundial e o seu crescimento. Pessoal, hoje nós temos um número de mais de 7 bilhões de pessoas no nosso planeta, né? Entretanto, nem sempre foi assim. Perdão. Grande parte da história do mundo, a população ela esteve bem reduzida, tá? Com números baixos mesmo. Então, nós vamos dividir o estudo dessa população nesses três segmentos aqui, né? Nesses três segmentos. Entre o século I e o século XVIII, dos anos 1800 a 1960 e de 1960 até os nossos dias. Então, bora lá. Entre o século I e o século XVIII, tá? A população o número de população era baixo, tá? O mundo era pouco ocupado para o que temos hoje. Por quê? Porque nessa época nós tínhamos aqui, como são épocas bem atrás, bem antigas, então nós não tínhamos toda essa tecnologia que nós temos hoje. Então nessa época os medicamentos não eram avançados, lá se trabalhar com a questão das plantas, né, da medicina mais arcaica, né? Nós não tínhamos a questão das vacinas, tá? Então, nós tínhamos uma série de doenças que se alastravam, né, e contaminavam muitas pessoas, na época até chamadas, essas doenças quando matavam muitas pessoas eram chamadas de peste, né? Nesse período nós tínhamos muitos conflitos, muitas guerras, e aí nós sabemos que a questão das guerras, elas contribuem muito para o índice alto de mortalidade, né? Então, nessa época, eu tinha uma taxa de natalidade até alta, nasciam muitas pessoas. Entretanto, eu tinha também uma taxa de mortalidade muito alta. Então, ao mesmo tempo que nasciam muitas pessoas, morriam muitas pessoas, tá? Por esses fatores que eu elenquei, né? Doenças, tá? Muitas doenças acometendo as pessoas, muitas guerras, muitos conflitos que geravam muitas mortes. Os medicamentos eram mais arcaicos, era a questão das plantas, dos chás, tá? Não tinham estudos comprovados qual o medicamento que ia combater melhor um tipo de doença, alguma coisa do tipo. Então, nesse primeiro momento, entre o século I e o século XVIII, eu tinha uma população reduzida porque eu tinha uma taxa de mortalidade. Eu tinha aqui uma taxa de mortalidade muito alta, morriam muitas pessoas, tá? Já quando eu passo para um outro momento, aqui do ano de 1800 a 1960, eu continuo com uma taxa de natalidade alta, entretanto, a minha taxa de mortalidade nesse período ela vai ter uma redução, ela vai cair um pouco. Por quê? Porque aqui eu já vou ter um estudo, um avanço da medicina. Aqui eu já vou ter a presença
de alguns medicamentos, de alguns antibióticos, nesse período aqui, mas chegando perto dos anos de 1960, eu já vou ter aqui a invenção de vacinas, tá? E essas vacinas, elas vão ser muito importantes para o desenvolvimento humano. Então, minha população, nesse período aqui, ó, nesse período de 1800 a 1960, essa população ela já começa a crescer. Eu já vou ter uma população em crescente. Aqui a minha população mundial já ultrapassou a casa do primeiro bilhão de habitantes, tá? E aí, depois que, aqui no século XIX, que está enquadrado aqui, depois do século XIX, quando essa população atinge esse primeiro bilhão, então esse número populacional ele vai começar a crescer cada vez mais, tá? Até que nós temos esse terceiro momento aqui, que é dos anos 1960 até os nossos dias. Aqui, pessoal, a minha taxa de natalidade ela vai ter uma redução, tá? Ela vai ter uma redução. Por quê? Porque as famílias elas começam a se planejar mais, tá? Aqui a preocupação é o mercado de trabalho, a vida financeira, né? A mulher, nesse período aqui, de 60 até os nossos dias, ela é preocupada com a sua atividade profissional, então ela vai incorporar o mercado de trabalho. Uma vez que a mulher saia de casa para ter um trabalho externo, né, ela vai ter menos tempo para as atividades domésticas, então, consequentemente, vai ter menos tempo para se dedicar à criação de filho, tá? Primeiro a mulher, os casais, na verdade, mas é porque o homem sempre teve essa questão do trabalho externo e a mulher ela se incorporou a isso. Então, os casais eles se preocupam primeiro com o bem-estar financeiro para depois irem buscar o incremento de filhos. Então, aqui eu tenho uma taxa de natalidade baixa, ou seja, meus nascimentos eles diminuem e a minha taxa de mortalidade também diminui, tá? E aqui diminui consideravelmente. Por quê? Porque além da medicina avançada, dos diversos, dos diversos medicamentos, surgiram equipamentos capazes de descobrir as mais variadas doenças de forma muito rápida. As vacinas elas foram aperfeiçoadas e surgiram novas vacinas e um grande aliado nessa época aqui é a produção de alimentos, tá? Aqui nós vamos ter a tecnologia voltada à produção de alimentos. Então, a maior quantidade de alimentos no mundo vai diminuir a questão da fome, que era algo que matava muitas pessoas, tá? Lógico, não estou dizendo que esse problema da fome acabou, deixou de existir, não, existe, só que reduziu muito para o que tínhamos em anos atrás. Então, se eu tenho aqui maior parte da população com acesso aos alimentos, eu vou diminuir essa questão da fome, tá? Então eu vou ter pessoas mais alimentadas. Consequentemente, eu vou ter aqui uma taxa de mortalidade infantil diminuindo, tá? Eu vou ter uma taxa de mortalidade infantil diminuindo, ou seja, eu vou ter menos crianças morrendo pela questão da fome, tá certo? Então, nesse cenário aqui construído desde o século I até os nossos dias, hoje a população mundial conta com mais de 7 bilhões de habitantes, certo? Que é um número bem expressivo, bem considerado. E aí a dispersão da população mundial. Senhores, ao estudarmos a história humana, a história da Terra, na verdade,
nós vamos perceber que o ser humano ele é bem recente, né? Grande parte da história da Terra foi construída sem a presença do ser humano, ou seja, a Terra, ela desde quando ela surge, né, ela vai se modificando sozinha, né? Ela vai se modificando e sobrevivendo sozinha até que os seres humanos eles venham a surgir, né? E a nossa Terra, tá? A nossa Terra, ela tem algo em torno de 4,6 bilhões de anos, tá? Ou seja, a Terra surgiu há muito tempo atrás, muito tempo atrás. E o ser humano, ele vai surgir mais ou menos algo em torno de 150, 200 mil anos atrás, certo? Ou seja, aqui tem uma diferença muito grande, tá? Aqui, por isso que eu falei que a Terra passou muito tempo sobrevivendo de forma sozinha, até que o ser humano surja, certo? Então, aqui a gente vai estudar, vai ver um pouquinho desse surgimento do ser humano. Então, pessoal, evidências e estudos comprovam que os primeiros humanos eles surgiram entre 150 e 200 mil anos atrás, aqui no território da África. Aqui no território africano, certo? E aí, a partir desse território africano, que é onde surgem os primeiros seres humanos, é que eles vão se espalhando por todos os locais. Vamos perceber que o ser humano, até nos dias de hoje, ele é dinâmico, tá? Ele percorre trajetórias. E quando ele surge, ele era muito mais dinâmico, porque era um homem nômade, tá? Ou seja, ele não tinha um local fixo, ele ficava em constantes deslocamentos. Então surge na África e aos poucos esse ser humano ele vai ganhando as outras partes do mundo. Então surge na África entre 150 e 200 mil anos atrás, depois passa aqui para o território asiático, tá? Mais na região aqui do Oriente Médio, tá? Aqui entre 90 e 100 mil anos atrás. Depois dessa região aqui do Oriente Médio, o ser humano vem buscar aqui o território europeu, aproximadamente 40 mil anos atrás. Depois do território europeu, vem as demais partes aqui da Ásia, tá? Em 35 e 25 mil anos atrás. E perdão, antes da Europa, nós tivemos aqui a ocupação desse território da, da Oceania, né, com 50 a 60 mil. Por quê? Porque esse território aqui da Oceania, alguns anos atrás, ele ficava ligado nesse território aqui da Ásia, mas devido a movimentos tectônicos, que não é o nosso foco aqui, ele foi se separando aos poucos, tá? Então esse território aqui que hoje é a Oceania, ele foi ocupado há bastante tempo atrás, certo? Então, pessoal, aqui depois da Ásia, tá? O ser humano ele consegue chegar aqui no território da América, aproximadamente 12 mil anos atrás. Mas vamos perceber que aqui, ó, Ásia e América, elas não são unidos continentalmente, tá? Existe aqui uma malha oceânica que separa a Ásia da América, tá? Então, como foi que o ser humano saiu da Ásia e veio parar na América, tá? Então, pessoal, há muitos anos atrás, a Terra
ela passou por um período chamado período glacial, ou seja, as temperaturas caíram muito, 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 e basicamente toda a Terra foi congelada, né? Todo o território, a superfície terrestre ficou congelada, inclusive algumas partes do oceano. E uma dessas partes que foi congelada foi justamente esse território bem aqui, ó. Esse território aqui foi congelado. Então, o oceano que separava Ásia de América foi congelado, então que ele se tornou uma ligação, tá? Uma ligação sólida entre Ásia e América. Então, como isso aqui estava congelado e a água, o gelo e a água em estado sólido, o ser humano ele conseguiu passar via terrestre, ou seja, caminhar sobre o gelo e se deslocou da Ásia para a América. Então, o homem chega no território americano, primeiro na América do Norte, e depois ele vem descendo para a América Central e Sul, tá? O ser humano ele chega no território americano vindo da Ásia, tá? Vindo da Ásia através, tá? Dessa, dessa água oceânica que foi congelada há muito tempo atrás, certo? Então, esse aqui foi um cenário, tá, do surgimento do ser humano na África e de sua propagação pelo restante do mundo. Tá? Então, pessoal, essa aí nós temos uma distribuição atual da população mundial. Esse mapazinho aqui, ele é um mapa ilustrativo que mostra a questão de como está a ocupação nesse território. Então, as cores mais fortes, nós vamos ter áreas mais ocupadas, e as cores mais fracas, nós vamos ter áreas menos ocupadas. Tá? Certo? Então aqui pelo mapa nós vamos perceber que as áreas que ficam aqui mais para o norte e mais para o sul, elas são menos ocupadas do que essa região central, tá? Essa região central, ela vai ser bem mais ocupada do que as demais. Por quê? Porque a área do planeta Terra, onde as temperaturas são melhores, tá? São melhores do ponto de vista, são mais altas. E aqui as áreas mais próximas, aqui ao extremo norte, e as áreas mais próximas aqui ao extremo sul, as temperaturas são muito baixas, então é muito frio. Então a população ela sempre busca estar nessas áreas com temperaturas um pouco mais altas. Não que dentro desse território aqui, ó, dessa parte central, não venha a fazer frio, não venha a ter temperaturas baixas. Sim, alguns locais vão apresentar suas características, são suas temperaturas baixas, mas nesses locais as temperaturas não serão tão baixas quanto nesses extremos sul e extremos norte, tá? Então, como eu falei no slide anterior, hoje nossa população está em um número de 7 bilhões de habitantes, certo? E aí nós vamos ter fatores que influenciam o total populacional de um país, de uma região ou até do mundo. Nós temos aí como primeiro fator taxa de natalidade, tá? Que é a questão dos nascimentos e o número de nascimento. Então, quanto mais pessoas nascem, a tendência é que a população ela cresça cada vez mais, tá? Então, o primeiro fator é a taxa de natalidade, ou seja, são os números de nascimentos. Entretanto, o número populacional ela também vai estar relacionada à taxa de mortalidade, que são o que? Que são os números de mortes. Para a população crescer, não adianta nascer muitas pessoas se ao mesmo tempo morrem muitas pessoas, tá? Então, como nós já vimos, a população mundial nem sempre foi desse tamanho, tá? Na maioria do tempo foi uma população pequena. Por quê? Porque lá naquela época nascia muito, mas morria muito. E aí depois esse número de mortes foi reduzindo devido aos fatores que nós vimos lá atrás.
tá? Então, os nascimentos se mantinham altos, as mortes começaram a diminuir, ou seja, aí essa população foi crescendo, tá? E dentro das localidades do mundo hoje, a população ela também vai crescer ou diminuir através dos movimentos migratórios, tá? As pessoas hoje, pessoal, elas não são obrigadas a ficarem todo o seu tempo de vida em um único local. Elas podem apresentar deslocamentos, tá? E esses deslocamentos eles são muito motivados pela questão econômica, financeira. A população ela tende a migrar, a buscar regiões onde existe oferta de emprego, onde existe oferta de bons salários, tá? Então, esse movimento migratório, que é a saída e a entrada de pessoas de um determinado local, também vai influenciar no total populacional. Se eu tenho um país onde receba muitas pessoas vindas de fora, essa população ela tende a crescer. E vice-versa, eu tenho um país onde as pessoas costumam sair desses locais, né? Essa população, consequentemente, ela vai reduzir. Então, além dos nascimentos e das mortes, nós temos a questão dos movimentos migratórios como fator de aumento ou diminuição da população, tá? Aí nós chegamos aqui em um outro termo chamado densidade demográfica, tá? Que é o que mais ou menos esse mapazinho aqui nos mostra, tá? Então, o que vai ser densidade demográfica? Densidade demográfica vai ser a quantidade de pessoas, tá aqui, ó, habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, a densidade demográfica, pessoal, é a quantidade de pessoas que ocupam 1 km², tá? Então, isso aqui vai ser justamente para chegar na densidade demográfica, nós vamos pegar o número de população, número de pessoas e dividir pelo tamanho do território. E aí, o resultado que der vai ser o número da nossa densidade demográfica. Por que eu falei que esse mapazinho aqui, ele é mais ou menos, ele diz isso? Porque tá bem aqui, ó. Esse mapa é o mapa de habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, tá aqui, ó, habitantes por quilômetro quadrado. Então, como eu falei, nas áreas mais claras, tá? Tenho menos pessoas. Então, aqui onde é branquinho aqui, ó, pensei bem aqui, ó, nesse extremo sul, quer dizer que eu tenho 0 pessoas por quilômetro quadrado, tá? Ou seja, eu tenho poucas pessoas ou ninguém habitando esse território. E nas cores mais fortes, aquele marrom bem intenso, eu tenho que mais de 1000 pessoas por quilômetro quadrado, ou seja, enquanto aqui eu tenho 1 km² sem ser habitado, nessas regiões aqui de marrom mais forte, eu tenho mais de 1000 pessoas por km². Então, eu vou ter aqui o que? Um número de população grande, muito grande. E aí eu vou ter que relacionar também ao meu território, tá? Eu vou ter que relacionar ao meu território. Se a minha população for grande e o meu território também for grande, eu vou ter uma densidade demográfica baixa. Se eu tiver uma população grande para um território pequeno, eu vou ter uma densidade demográfica alta. Como exemplo disso aqui, ó, nosso país, o Brasil, tá? O Brasil tem uma população grande, tá? O Brasil no Brasil, o Brasil ele é do ponto de vista da população, ele é o 5º maior país do mundo, tá? Possui uma população de algo em torno de 220 milhões de habitantes, ou seja, é um número muito grande. Entretanto, pessoal, o Brasil também vai ser aí o 5º maior país do mundo, com aproximadamente 8,5 quilômetros quadrados. Então, percebam aqui, ó, o Brasil, ele não está no marrom muito intenso, tá? Por quê? Porque apesar da sua população ser grande, o seu território também vai ser grande, tá? Olhem aqui para
para o território da Índia, tá? Aqui é um marrom muito intenso, tá? Um marrom muito intenso, muito forte. Por quê? Porque a Índia possui uma população muito grande. A Índia é o segundo maior país em termos de população, com 1,3 bilhão de habitantes para um território pequeno. Agora, o tamanho da Índia eu não vou saber disponibilizar para vocês, mas é um território bem pequeno para a quantidade de pessoas, tá, que existem. Ou seja, então, eu tenho muita gente para um pouco espaço, consequentemente eu vou ter uma densidade demográfica muito alta na Índia, tá? Então, essa é a questão da densidade demográfica, tá? Então aqui, pessoal, falei para vocês que o Brasil ele vai ser o quinto maior país, tamanho da população. Primeiro país aqui é a China, tá? A China tem 1,4 bilhão de habitantes. Depois é a Índia com 1,3. O terceiro vai ser os Estados Unidos, tá? Aqui o terceiro país mais populoso é os Estados Unidos. Depois aqui vem a Indonésia, tá? Essas ilhas aqui, o conjunto de ilhas da Indonésia. E aí depois aparece o nosso Brasil como o quinto maior país do mundo em termos de população, tá? Avançando um pouquinho, nós temos aqui a questão do populoso e do povoado, tá? Que são palavras parecidas, tá? São palavras parecidas, entretanto elas não são iguais, tá? Elas não são iguais. Populoso, tá? O termo populoso, ele vai ser relacionado ao total da população. Vamos utilizar aqui o exemplo do Brasil. O Brasil é um país populoso? Sim, é um país populoso. Por quê? Porque tem uma população grande, tá? Com torno de 220 milhões de habitantes. Então, o Brasil tem muitas pessoas, podendo ser considerado um país populoso. Entretanto, o Brasil é um país povoado? Não, o Brasil não é um país povoado. Muito povoado, desculpa. Por quê? Porque apesar da população ser grande, o tamanho do Brasil também é muito grande. Ou seja, então percebam aqui, ó, que no Brasil existem áreas aqui com menos de 2 pessoas por quilômetros quadrados, de 2 a 4, de 5 a 14 pessoas por quilômetro quadrado. Ou seja, o Brasil é um país que, na sua teoria, ainda poderia ter uma população muito maior. Por quê? Porque o território é grande. Então, o Brasil é um país populoso, porque tem um número de população muito grande. Entretanto, ele não é um país muito povoado. Por quê? Porque ainda tem muito território que ainda não está cheio de pessoas, entendeu? Ou seja, é como se no Brasil tivesse espaço sobrando. Então, por isso, ele não vai ser um país muito povoado. E aí, nós temos a questão aqui da população versus urbanização. Essa urbanização é o crescimento das cidades, tá? Então, quando as cidades crescem, o espaço rural diminui, certo? Então, essa é a urbanização. A urbanização é o crescimento das cidades em relação ao espaço rural, tá? E uma vez que a população ela cresça, tá? Uma vez que a população ela cresça, a tendência é que essa urbanização ela cresça. Por quê? Porque as pessoas elas vão ter a tendência de buscar os espaços urbanos como espaços geradores de emprego, de moradia, tá? De melhores condições de vida. E nós sabemos que nem sempre é isso que acontece. Muitas pessoas vão para esse espaço urbano e não conseguem melhorias nas suas condições de vida e vão aí começar os problemas sociais que nós não vamos nos ater nessa aula, tá? Então,
O que vai ser importante para a gente aqui é o quê? Que essa relação de população e urbanização é que a população, ela aumentando, a população crescendo, vai tendenciar, tá? Vai ocasionar, na sua teoria, um aumento da urbanização, ou seja, um aumento do espaço urbano em relação ao espaço rural. Tranquilo? Então, pessoal, por hoje é só. Essa foi a nossa contribuição para vocês nessa aula de hoje. Esperamos que tenham apreendido alguma coisa que tentamos passar. E aqui eu vou deixar esse e-mail aqui, ó, Geografia na Pandemia, para que esse e-mail, qualquer dúvida que vocês venham a ter, tá? Vocês me encaminhem para esse e-mail e eu vou estar dando a resposta para vocês o mais breve possível. Deixo a dica para vocês aí, resta aí, fique em casa, vamos nos ajudar, né, tanto de forma individual quanto como de forma coletiva no combate a esse Covid-19 que está causando uma grande devastação na população do mundo, tá? Já que nós trabalhamos o tema população, tá? E vimos que a população ela cresceu, hoje nós já observamos que essa população já reduziu um pouquinho por conta desse Covid-19, tá? Ou seja, a nossa taxa de mortalidade nesses últimos meses, ela aumentou consideravelmente por conta dessa doença. Então vamos nos controlar, vamos tomar todas as medidas protetivas necessárias para que em breve a nossa vida volte logo ao normal. Então, pessoal, por hoje é só. Agradeço a atenção de vocês e nos encontramos aí nas próximas videoaulas. Abraço e até a próxima.